pessoal. Após a queda do líder máximo supremo aí do Irã, o Ayatollah Khamenei, embora o líder já tenha sido derrubado, o assunto ainda é atual, né? Eu separei aqui um vídeo, né, de uma reportagem sobre o ocorrido, né, que destaca um pouco mais, né, o momento em que foi feito o ataque, né, no local exato onde o líder máximo e sua cúpula estava no momento ocorrido, né, do ataque que levou à sua queda. Vamos ao vídeo então. Notícia que acaba de chegar sobre a morte do líder do Hezbollah, confirmação por parte de Israel. Agora há pouco, Renato, qual que é o impacto de mais esse ataque, de mais essa confirmação nesse momento? Olha, Roberto, é mais uma baixa para as forças do Hezbollah, lembrando que na guerra contra Israel em 2024 eles já perderam alguns dos seus principais líderes, inclusive o seu líder maior, né, o Nasser Nasrallah. Então, é um movimento que ele já está muito mais enfraquecido do que ele costumava ser, até porque nos anos, quando o Irã estava sem sanções, na vigência do acordo nuclear, ele recebeu muitos recursos do Irã, então pôde se armar e também ganhar os corações, né, os corações e mentes, como se diz no jargão diplomático, da população do Líbano, porque ele estava com muitos recursos, promoveu muitas políticas assistencialistas. Só que depois que o Irã passou a enfrentar dificuldades com recursos, foi se enfraquecendo e depois, em 2024, na guerra com Israel, foi totalmente derrotado. Então, ele ainda tem um certo poder para incomodar o Estado de Israel, para provocar baixas, mas sucessivamente a gente está vendo que esse movimento ele vem sendo alvo do Irã, de Israel, que está conseguindo decapitar a sua cúpula. Só que também é um movimento que mostra resiliência, né? Volta e meia surgem novos líderes chefe de inteligência, inclusive líderes operacionais, líderes militares. Então é uma guerra sem fim para Israel em relação a isso, e por mais que aconteça ações, por mais que o grupo esteja enfraquecido, ele acaba sempre sendo um aliado do Irã que incomoda os israelenses. Sem dúvida. Agora, Renato, qual é o impacto do nome de Hussein Makled, né, que o exército israelense afirma ter matado no papel de chefe da inteligência do Hezbollah, no sentido de quais podem ser o nível das reações em relação a essa morte? Olha, a grande perda do Hezbollah aconteceu em 2024, quando o líder máximo, o Nasrallah, ele foi morto pelas tropas de Israel. E desde então a gente vê essas sucessivas mortes de líderes. Claro, um chefe de inteligência é uma pessoa bem ranqueada na milícia, então tem o apoio e a admiração de muita gente ligada ao Hezbollah e ligada à região do Líbano, onde esse movimento se atua. Então pode vir mais reações. Só que a reação maior, na minha visão, já foi com a morte de Ali Khamenei. Então a população xiita e os movimentos ligados a essa divisão do islamismo, do xiismo, ele já está nas ruas, já está, digamos assim, buscando vingança contra o Estado de Israel. Claro, mas esse nome é extremamente importante e vai causar inicialmente um vácuo nessa milícia, né? Porque era um cargo importante, o diretor de inteligência é um cargo extremamente importante, mas vai aumentar as retaliações, mas eu só quero ressaltar que já estavam altas por causa da morte de Ali Khamenei. Quais são para o Irã até agora, pelo que a gente acompanhou, Renato, as consequências da morte de Ali Khamenei, né? A gente sabe que as políticas devem ser mantidas, não há muita certeza sobre mudanças, principalmente a curto prazo, né? Não era um governo personalista, então você tem várias camadas ali de poder também. O Ali era muito bem posicionado, né, no Irã, foi presidente antes de ser líder supremo. O que a gente está acompanhando? Será um período de transição, a gente pode chamar assim? Olha, eu concordo com essa expressão, transição. A gente só não sabe uma transição ao quê. E isso vai depender
do fim da guerra, do que vai ser conseguido ao término da guerra. Se os Estados Unidos, apesar de não ser a missão principal, segundo as palavras de Pete Hegseth e de Donald Trump, a mudança de regime, que eles vão deixar isso para o povo iraniano, mas claro que é o desejo dos Estados Unidos. Então, se isso acontecer, daí é um outro caso que várias forças podem surgir, forças militares, difícil a curto prazo, por exemplo, mesmo com uma queda de regime, o que eu considero não provável nesse momento, com hoje, segunda-feira, com o contexto que temos hoje, mas claro que pode acontecer mais mortes de líderes e a situação mudar nos próximos dias, eu não considero factível nesse momento uma mudança de regime. Agora, em relação a uma transição dentro do regime, como você falou, não é um regime personalista. Claro que o líder supremo, ele tem um carisma. Ele não é só o líder do Estado, ele é um líder religioso. Por isso que a gente vê essas multidões em Teherã chorando em relação às cerimônias pelo martírio de Ali Khamenei, como os iranianos falam, né? Sempre que morre uma pessoa em combate, é um mártir. Então, ele, apesar de não ter o carisma que tinha o Ruhollah Khomeini, né, que fez a revolução, que foi um dos líderes da revolução e depois assumiu o poder em 1979, todas essas décadas no poder aumentaram a sua popularidade, por bem ou para o mal, mas ele pessoalmente não era uma figura carismática, como você bem disse. Então, o que a gente está vendo é que o rito normal está acontecendo, o rito previsto na Constituição. Primeiro, fizeram esse triunvirato, que já prevê a Constituição, com o presidente do país, que é o Massoud Pezeshkian, com o chefe do judiciário, Mohsen Ejei, e aí o Conselho de Guardiões precisava indicar uma pessoa. Indicaram Ali Reza Arafi, o que já era antes um dos cotados a substituir Khamenei, que já estava com 86 anos. Não posso dizer que ele era o favorito, ele era um dos cotados, junto com uma lista com vários outros, como Mohsen Ejei, como o chefe do judiciário. Então o processo, por enquanto, está acontecendo dentro do previsto na Constituição. Mas, claro, vai ter rupturas, vai ter um momento de tensão, vai ter um momento de fragilizado, como toda transição. Só a gente acompanhando para entender, para tentar entender melhor. Pessoal, a gente consegue ver aí então no vídeo, né, que realmente foi um ataque muito preciso aí, né, dos Estados Unidos aí em parceria com Israel, atingiu o exato local aí onde estava o líder máximo do Irã aí, né, o Ayatollah Khamenei, sua cúpula, e já vai tarde, né. Agora eu acredito que a gente torce, né, para que a história do Irã realmente recomece agora e volte a ser reescrita aí com alegria, né? Quando o país começar a se reerguer e se reescrever sua história. E a gente vê aí que eles têm tentado eleger um sucessor, né? Teve mais uma queda aí de mais uma parte do grupo, mas a gente torce para que realmente o país volte a ter uma forma de governo em que a população não precisa ter aí suas mulheres com o rosto tampado, que a população realmente possa ser cuidada melhor, né, do que esse líder tem feito, né? Enxergar a população só como um pedaço de carne, uma mercadoria a ser utilizada e depois descartada para atender aos seus interesses ambiciosos, né? De fazer maldade a outras nações, a outras pessoas, utilizando seu próprio povo aí de escudo, né? Sempre que o bicho pega pro lado deles aí, usa o povo como escudo. E pior, né? Usa o nome de Deus para justificar essa carnificina aí. E não tem como a gente concordar com um jornalista desse, né? Que fala que daquele povo que tava chorando ali, considerando ele como um mártir, um guerreiro que manda soldado atirar contra o seu próprio povo desarmado. Não sei que visão de guerreiro aí, né? Uma população ou sei lá, um povo que vê uma situação dessa pode ter num momento como esse, né? Guerreiro pra mim é aquele que luta pelo povo, né? Não aquele que manda matar o próprio povo, né? Sei lá, o governo que manda matar o próprio povo, pra mim é só um governo assassino, psicopata, terrorista mesmo, né? Como já é classificado, né? Não é o nome certo. Aliás, ele é um terrorista, né? Não um mártir, né? Mas é isso aí, gente. Já vai tarde, mais uma parte da cúpula aí foi derrubada.
E se tudo correr bem, o resto vai cair também. Quem sabe a história do povo do Irã não possa ser reescrita aí, né? Com um início feliz e caminhar para uma prosperidade mais feliz também, que é o que a gente espera. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, né? A situação dos conflitos aí continua e a gente retorna em breve aí com mais vídeos aí, mais notícias. Se gostou do conteúdo aí, deixa seu like, compartilha o nosso vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.